Olá! No último vídeo, nós vimos a estrutura de um arquivo HTML e como trabalhar com esse arquivo HTML, utilizando o pacote XML2 e também o pacote Harvest. Agora, nós vamos trabalhar em um caso real para extrair os dados de um arquivo HTML diretamente. Vamos começar por casos mais simples e depois a gente vai complicando. Então, esse é um bem tranquilo, tá bom? O site que nós vamos olhar é um site chamado Chance de Gol. É um site que estima a probabilidade de um time ganhar um jogo de futebol, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Tá? Essa é a página, ela é feita por um estatístico e eu escondi os anúncios, ela tem bastante anúncios, mas existe uma página específica que eu gostaria de mostrar, que é uma página que mostra o resultado de algum campeonato específico. Por exemplo, colocando aqui chancedegol.com.br barra BR 2023, BR 23 na verdade, ele mostra a tabela de resultados do Campeonato Brasileiro da Série A. Então ele mostra todos os resultados aqui dos jogos. Nessa coluna ele mostra a probabilidade de vitória do mandante, a probabilidade de empate e a probabilidade de vitória do visitante, segundo o modelo. E em vermelho está marcado aí quem que realmente ganhou o jogo. Então, por exemplo, nesse caso, o modelo estava chutando que quem ganharia seria o Botafogo, com 37% de probabilidade, mais ou menos. E o resultado foi realmente esse. Esse foi o resultado que aconteceu. Então, uma possível aplicação que gostaríamos de ver aqui é calcular a acurácia desse modelo, né? Verificar se os resultados que estavam marcados era o que realmente acontecia. Né? Por exemplo, esses três aqui foram acertos, esse aqui foi um erro do modelo. Então vamos lá para testar essa, essa nossa técnica, tá? Então vou copiar esse link. Vamos para aqui o exemplo do Chance to Go. Então vamos carregar os nossos pacotes, Tidyverse. Vai ter bastante manipulação de dados. Carregar também os outros pacotes HTTR, que já estamos acostumados. O XML2, que é novo. E o Harvest também. Uma dica aqui é que ao carregar o Harvest, o XML2 já é carregado por trás. Então, não é necessário carregar os dois. Tá? Então, a gente pode só carregar o XML. Eu vou deixar isso comentado aqui. Se o Harvest for carregado, não precisa do XML2. E geralmente a gente vai usar o Harvest porque ele tem uma específica muito útil e outras funções que não é um problema usar. Tá? Muito bem. Então, o chance de golfe, vamos chamar de CDG, é isso aqui. E vamos lá. CDG, RCDG, recebe get de o CDG. O resultado aqui é 200. Ele está aparecendo em A aqui, e isso é muito comum em páginas, principalmente páginas antigas, que é o seguinte. Não é que ele não processou o texto, tá? É porque esse, esse HTML, ele não está com a informação exata sobre o encoding, né? Que é se é, por exemplo, Latin 1, Windows 1252, UTF-8, essas coisas assim. Quando isso acontece, o, o, a função content ela não consegue fazer o processamento adequado do conteúdo. Então, por exemplo, content RCDG, ele
não conseguiu ler, porque ele tá falando que não foi passado o encoding. Por padrão, ele tá usando o TF8. E aí, ao fazer isso, ele não tá conseguindo ler. Por isso que aqui tá NA. Mas não significa que não tem o conteúdo, só tem a ver com o encoding. Se eu passar aqui o encoding correto, em latim 1, que é o caso, aí ele retorna aí o conteúdo. Note que como o arquivo resultante é um HTML, ele já está processando isso como um, um documento do tipo HTML document, que seria o que a gente obteria usando a função readHTML, tá? Então essa função content, na versão parsed, ela já retorna isso, tá? Mas a gente não precisa usar isso, porque a função readHTML, ela, que é tanto do pacote Harvest quanto do XML2, ela consegue tratar requisições. Esses pacotes são conectados, né? São todos dos mesmos autores, né? Então ele já consegue fazer isso pra gente. E nesse caso aqui ele já soube identificar o encoding correto, inclusive. Tá? Não precisou passar isso aqui. Então, bom, superado essa questão sobre encoding e leitura, aqui está o nosso HTML. E como que a gente faz para processar isso, né? O nosso objetivo agora é criar uma tabela a partir disso aqui. Como podemos fazer isso? A estratégia geralmente é olhar o código-fonte. Então, eu clico aqui em inspecionar elemento. E aqui estão os elementos que estruturam esse arquivo. Então, tem a tabela, tem o corpo da tabela, tr é linha, e tem td, que é célula. Então, tem as tds, trs e etc. Felizmente, existe uma função, e aí do pacote Harvest, que ajuda a gente a processar uma tabela diretamente para um data frame. Senão se daria bastante trabalho para fazer isso manualmente. E essa é uma das principais funções que são boas de serem usadas dentro do pacote Harvest. Antes disso, é necessário chegar nessa tabela, né? Então, XML ou HTML element. Aqui a gente está usando element e não elements, porque a gente só quer a primeira tabela. xpath igual / table. Lembrando que, como estamos usando a função do Harvest, precisamos passar o parâmetro xpath, tá? E aí ele encontrou a tabela, que está aqui. E aí existe uma função chamada HTML_table. Maravilhosa. Que já transforma pra gente em um data frame, tá? Esse data frame, ele está problemático, né? Porque o título, ele está no lugar errado, né? Então podemos usar, por exemplo, esse parâmetro. Cadê o parâmetro da HTML_table? Aqui. Header. Então, no header, nós podemos colocar true. Header igual a true. Para que ele considere que a primeira linha é o header. Senão, ele vai tentar buscar nessas tags que são próprias para headers de tabelas, que são para o cabeçalho da tabela, que é essas TH, Table Header. Então aqui ele vai fazer esse processamento aqui e deixar a primeira linha como header. Mas esses títulos não estão muito legais. Vamos então arrumar esses títulos usando uma função do janitor, que a gente viu anteriormente. Clean names. Legal. Temos aí os títulos melhores, né? E aí temos a tabela. Então, resultado, tabela.
resultados. Legal. Muito bem. Agora, nós precisamos de duas coisas. A primeira é obter dessas colunas aqui qual que é a maior probabilidade, né? Para ver qual que seria o chute do modelo. Então, nesse caso aqui, teria que selecionar essa, né? O problema é que isso aqui está em texto e não em número. Então, a gente tem que transformar para número. E tudo isso aqui agora é processamento de dados, de manipulação de dados mesmo. Não é necessariamente raspagem, né? Mas são tarefas super comuns em todos os problemas de raspagem de dados. E a outra coisa que também é um problema é saber qual foi o resultado do jogo, né? Aqui ele está marcado em vermelho, né? E aí existem duas formas de fazer isso. Uma forma é pegando a partir daqui, do resultado do jogo. Então a gente vê qual é maior, qual é menor, né? E a outra forma é pegar as tags que estão com a cor vermelha, né? Qual que é a probabilidade que está dentro da cor vermelha, tá? E aí a gente vai saber. A menos que tenha uma probabilidade exatamente igual, aqui não vai dar problema. E bom, vamos lá então. Eu vou optar por fazer da primeira forma, da segunda forma, porque dessa forma a gente treina um pouquinho mais de extração de informações das tags, tá? E aí fica como exercício fazer pelo resultado, tá? Você separa aqui essa coluna, o lado A e o lado B, vê qual que é o maior e anota isso numa coluna para poder comparar com o resultado, para poder comparar com as probabilidades. Então, cores. Então, como podemos fazer isso? Temos RCDG, aí podemos processar isso aqui, read HTML. Como esse código aqui está duplicado, nós poderíamos guardá-lo em um lugar, em um objeto separado, né? Então, pode ser HTML, CDG, por exemplo. Tá? E colocar aqui. E colocar aqui. Para não precisar processar isso duas vezes. E agora vamos tentar encontrar essas tags vermelhas. Como que a gente faz isso? Então, se eu entrar em alguma dessas tags, dá para fazer isso de duas formas. Ou clicando com o botão direito e clicando em inspecionar. E ela já aparece aqui. Ou clicando nesse botão aqui do navegador, que permite eu selecionar um elemento específico. Note que, então, existe um atributo que torna essa cor vermelha, né? Então, são tags do tipo font, cuja cor é FF0000, que é o hexadecimal para vermelho, tá? Então, a gente pode selecionar os elementos dessa forma. Existe um outro macete também para identificar elementos, que é clicando com o botão direito e entrando em copiar XPath, tá? Nesse caso, por exemplo, ele vai retornar isso aqui. É um macete que consegue chegar na tag de interesse, mas note que ele é muito específico, né? Ele é muito geral, etc. Então, o melhor é aprender XPath do que copiar o XPath daqui. Então, vamos lá. HTML Elements. Agora queremos todos. E aqui nesse caso, o que a gente quer são todos os fontes. Então, cuja, então, onde, pode ser por esses colchetes, né? Aí o que a gente quer é a color.
Então, @color igual aí aquela hashtag FF0000, que é o vermelho. E isso aqui, quem deixou vermelho foi o positron, tá? Vamos ver se funciona. Deu algum problema aqui, porque eu esqueci de colocar o XPath. Aqui. Então, XPath. E aí ele encontrou todas. E nós não queremos acessar a tag, né? A gente quer o texto. Então, HTML text. E aí estão as probabilidades. Nesse caso, isso aqui funciona bem, mas podem existir casos onde a ordem e o tamanho das coisas não combinam. Então tem que tomar um certo cuidado, tá? Nesse caso aqui, o vetor de cores, ele tem o mesmo tamanho que o número de linhas dessa base. Então a gente pode simplesmente colocar isso aqui como uma coluna. Mutate. Resultado. Prob resultado. É igual a cores. Então, aí a gente tem essa coluna adicionada. Tá? Com prob resultado aqui. Agora, nós precisamos transformar essas colunas em numérico. Né? Existe uma função que faz isso, muito útil, que é do pacote readr, que é a parse number. Ela consegue pegar alguma coisa desse tipo e retornar um número. Então, podemos fazer um mutate e aplicar esse across, que aplica a mesma função em várias colunas. Né? No caso aqui, a gente quer essa. E prob resultado também. Em todas essas. Parse number. Transformar isso aqui em numérico. Então temos tudo em numérico. Depois disso, queremos obter qual é a maior probabilidade. Novamente. Isso aqui tudo poderia ser feito num mutate só, mas eu estou separando os passos, tá? Maior probabilidade. Eu vou, na verdade, fazer prob modelo. Vou chamar de prob modelo. Igual. Aí existe uma função que pega o máximo de 3 colunas paralelamente, que é a pmax. É do Base R. Na verdade, eu acho que não do Base R, mas do status, alguma coisa assim. Então, vamos pegar a maior probabilidade dessas três. Para o modelo... Ah, não é com C aqui, é sem o C. Beleza? Então, ele conseguiu pegar aí a probabilidade do resultado e a probabilidade do modelo. Né? Então, quando esses dois aqui forem iguais, é porque acertou. Então, acertou igual prob modelo igual a prob resultado. Então, vou pegar aqui tabela resultados, chamar de Tide. Então vamos dar uma olhada nessa base, dar um glimpse nela e dar um view nela. Ó, tendo dar um view nela assim, né? Aí dá pra ver aqui, ó. Prova modelo, esse aqui acertou, errou. Então, realmente, olhando lá nos dados, a primeira ele acertou, esse aqui acertou, esse aqui acertou e esse aqui ele errou. Então tá funcionando corretamente. E agora a gente pode calcular a média, né? Min de resultados acertou. Né? Isso aqui é true ou false. Se eu calcular a média disso, eu tenho a probabilidade de acerto. A acurácia. Né? E a acurácia aqui foi de 47%. Então ele acertou
47% dos resultados. Então essa é uma possível aplicação aí de raspagem de dados, utilizando o chance de go. O que a gente aprendeu aqui? Buscar elementos. Essa função nova que é HTML Table, maravilhosa, que consegue transformar. Vimos aí uma aplicação de XPath, mais simples, e utilizando técnicas aí de manipulação de dados, conseguimos analisar qual que é a acurácia desse modelo, tá? Então, para esse vídeo é isso. E aprendemos bastante coisa, tem bastante coisa para trabalhar. E daqui para frente a gente começa a pegar exemplos mais complicados, tá? Então, tanto na parte de acesso quanto na parte de transformação de dados, de manipulação dos resultados. Lembrando que raspagem de dados pode ser muito difícil, né? Pode ser realmente muito difícil. Então, a gente vai começar a escalar agora a dificuldade dos problemas e ao longo desses exemplos, mostrando novas ferramentas que podem ajudar, tá bom? Valeu!